Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Carreira e Suas Vozes. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje eu tenho o prazer de receber uma convidada que construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com as pessoas, pelo propósito, pela comunicação, pela arte, pela transformação social. Minha entrevistada é Georgia Salles, diretora de comunicação, atriz, advogada, arte educadora, integrante da Palhaçaria Hospitalar e coordenadora da comunicação da campanha da vereadora Edir Salles, que, entre parênteses, é mãe dela também. Também. Com uma com uma atuação muito próxima das comunidades da cidade de São Paulo, especialmente na Zona Leste, né, Georgia? Antes de mais nada, seja muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes. Obrigada, Cláudia. É uma alegria enorme estar aqui com você. Me sinto lisonjeada por uma mulher incrível como você, que justamente dá vozes para todas nós, né? Para todos nós e todas nós. E eu fico feliz de estar aqui hoje, de contribuir de alguma forma, de aprender também com você, porque a gente vive aprendendo. E estou feliz de estar aqui hoje, super à disposição para a gente conversar, trocar essas ideias todas. E estou felizona, felizona. Que delícia, eu também estou muito feliz em te receber aqui, porque a gente estava conversando nos bastidores, né? Você tem uma trajetória multifacetada, né? Você faz muita coisa ao mesmo tempo, e é admirável o quanto você dá conta de tudo isso, fazendo de uma maneira tão, não digo perfeita, mas quase perfeita, né? Aliás, faço terapia para entender que não existe perfeição. Não tem como, né? A gente trabalha muito, a gente dá o melhor de si, a gente se dedica dia e noite, mas não existe perfeição, né? O perfeccionismo por anos da minha vida foi uma coisa louca. Hoje já está bem mais tranquilinho, já entendo que não tem perfeição, mas é isso, é fazendo mil e uma coisas. E você sabe que tem um ditado antigo que fala: você quer pedir alguma coisa para alguém que realmente vai fazer? Peça para alguém ocupado. Então, assim, eu carrego isso comigo. Quanto mais me mandam as coisas, quanto mais eu tenho responsabilidades, mais eu corro atrás, mais eu arranco os cabelos, depois eu boto os cabelos tudo de volta, bonitinho na cabeça, e vamos para cima. E aí você abordou também uma questão muito importante, que é a perfeição, né? Sabe que durante muitos anos, eu comecei a estudar música aos 6 anos de idade, toquei profissionalmente muito tempo, e a música exige perfeição, né? E eu trouxe muito isso para a minha vida corporativa, mas durante 20 anos eu sofri muito, né? Eu me chibatava muito porque eu queria, e eu só tinha isso como modelo, como exemplo, a perfeição. Até que eu entendi que a gente faz o que a gente pode, né? Dentro do nosso melhor, a gente faz o que pode da melhor maneira possível, e para aquele momento está perfeito, está ótimo. Né? A gente vai vivendo com mais suavidade na vida, né? Sim, e às vezes essa perfeição que a gente busca para o outro tá perfeito, para o outro, eu acho que é muito mais uma autocobrança nossa, de ter que estar tudo impecável, sem uma vírgula fora do lugar, do que uma exigência nossa do que o outro tá olhando, tá falando, aqui não tá bom, aqui não tá. Então, acho que também é uma coisa que é importante a gente, né, ter esse autoconhecimento, de saber quando a gente está passando do limite de fazer com dedicação, com empenho, com responsabilidade, atenção, e quando a gente já está querendo a perfeição, né? Dentro da nossa régua, né? Do nosso padrão. Exatamente isso. A gente aprende, né, que a vida ela pode ser mais leve. A gente não precisa se pressionar o tempo todo para viver bem, né? E você permeia entre várias áreas, né, que é a política, a cultura, o esporte, a cidadania, né? Eu quero conhecer mais sobre a comunicação política, os desafios da liderança feminina, o impacto das ações sociais, né, nas comunidades, e até o seu lado humano e artístico que inspira a sua comunidade, né? Então, para você que está nos ouvindo, fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que essa entrevista ela está repleta de reflexões sobre propósito, participação social e construção de um futuro muito mais inclusivo. Georgia, Exato. nós estávamos até comentando antes que é importante uma pessoa com uma biografia profissional como a sua, em que você atua num segmento
variado, mas extremamente específico, que é a comunicação, né? Conta para gente um pouquinho sobre como funciona o seu trabalho como coordenadora de comunicação e campanha e coordenadora da campanha eleitoral da sua mãe, a vereadora a Edir queridíssima, e eu tenho uma Salles. passagem com ela que eu quero comentar depois, Edir Salles. Ai, que legal. É assim, eu comecei. Minha mãe entrou na vida política em 98, ela saiu pela primeira vez candidata a deputada estadual e foi eleita. Nesse primeiro mandato, ela ficou trabalhando com a equipe, boa parte do candidato na época, que fez o que a gente chama de dobrada, ela saiu estadual, e o Zé Índio, lá atrás, saiu a federal. Então, esse primeiro mandato dela, eu acompanhava, tal, mas eu estava fazendo faculdade de direito, estava buscando uma outra área, meio frustrada, porque eu queria fazer teatro lá atrás, né? Sempre quis, mas aí eu ficava, puxa vida, naquela época a gente pensava, vou fazer faculdade de teatro, e aí você tem um monte de tio e tia, tudo advogado. Ah, mas faz teatro por hobby, procura uma profissão mais pé no chão, e não sei o quê. Então eu estava estudando, fazendo direito, né, para ser advogada, e eu acompanhava ela um pouco, né? Mas era mais assim, ir nas campanhas eleitorais dela, ir lá no gabinete tomar um cafezinho, bater papo com o pessoal do gabinete. Não tinha muito uma conexão profissional. Era mais uma coisa de filha, de estar ali cuidando dela, vendo se estava tudo bem com ela. E aí o que aconteceu? Para o segundo mandato dela, eu falei, bom, eu fui aos poucos acompanhando a comunicação dela. Então, a questão de assessoria de imprensa, fotografias, na época ainda era máquina fotográfica, a gente tirava o cartãozinho, e aí eu ficava, puxa vida, eu tô gostando disso. Sabe assim, eu tô gostando disso. Trabalhei em alguns lugares, aí eu trabalhei num jornal, na época, Folha da Vila Prudente, que até hoje existe. E eu fui gostando, sem querer, fui trabalhar lá porque eu queria ocupar a minha cabeça, queria contribuir com a minha mãe. A gente tinha vindo do interior para São Paulo, meu pai tinha morrido, então eu achava que eu também precisava contribuir financeiramente para ajudar a minha mãe. Então aí eu fui indo para esse caminho. Conforme eu fui adentrando o mundo da comunicação, tanto pelo jornal, depois trabalhei no Tribunal de Contas do município, e sempre eu ia para o jurídico, mas de um jeito ou de outro eu voltava para a área do marketing e da comunicação. Ou era assessoria de imprensa, ou era marketing, e às vezes nem era o marketing político ainda, né? Só que eu comecei a gostar. A partir da segunda campanha dela para frente, eu comecei a trabalhar mais diretamente com ela. Como eu também advogava, muito pouco, pouquíssimo, eu recebia pelo escritório, porque você sabe, não posso trabalhar com a minha mãe, né? Não, a gente sabe que é nepotismo, né? Então eu sempre registro bem isso. Eu trabalhava pelo escritório, mas o tempo vago que eu tinha, eu estava ali dedicada a ela. Chegou um dado momento, eu fui ficando praticamente 100% cuidando das coisas dela, da comunicação, sempre. E aí a gente batia a cabeça. Tinha que fazer uma foto bem trabalhada, ir atrás de um fotógrafo. Tinha que fazer um vídeo elaborado, ir atrás de um estúdio. Agora a gente tem vários estúdios de podcast, mas na época era mais difícil, ir atrás de um estúdio. Tinha que redigir um texto, ir atrás de um assessor de imprensa. Tinha que fazer pontes em jornais, tinha que criar rede social, porque na época era o Orkut. Antes vinha o blog, depois o site, depois o Orkut, para depois vir, né, o YouTube, Facebook. Então, assim, eu comecei a fazer um pouquinho de cada coisa. Quando eu vi, eu estava fazendo tudo. Tinha dia que eu até dirigia, até motorista eu era. E aí eu comecei a montar uma equipe, porque eu falava, nossa, nós estamos gastando muito contratando profissionais da área, e batendo cabeça, porque um layout mal feito, você tem que ficar ligando para o designer, você tem que ficar, ele tem que fazer mudanças, custa caro, porque depois começa a demandar muitas horas. E aí eu comecei a montar uma equipe. Bom, a gente precisa de layout com muita rapidez e muita frequência. Minha mãe, ela é muito dinâmica. Ela está em milhões de lugares ao mesmo tempo, trabalhando com milhares de áreas. Saúde, educação, cultura, infraestrutura. Então, assim, a gente foi sentindo a necessidade de tempo real das coisas. Então, eu fui montando a equipe. Aí veio o designer, aí veio o mídia, que anda com a gente, todos os web maker que anda com a gente, veio o editor de vídeo, foi vindo assessor de imprensa, o criador de conteúdo para redes. Então, hoje nós temos uma equipe juntando os estagiários, que eu respeito muito, porque são jovens em construção, e aí eu acho maravilhoso. Juntando os nossos estagiários, a gente hoje tem uma equipe de 12 pessoas.
que faz tudo acontecer. Então, Você já eles conseguiu chegar, então, em 12 pessoas, é isso? Como é que é gerir esse tanto de gente, esse tanto de tarefa? Porque quem vê a imagem da vereadora Edith Salles não sabe que tem toda essa estrutura por trás disso, né? Como é que é seu estilo de liderança? Conta pra gente. olha, eu vou te falar, tem gente que fala que eu sou mãezona, tem gente que fala que eu sou humana, outras pessoas falam que eu sou boazinha demais, outras pessoas falam que eu não tenho regra para horário, porque, por exemplo, eu conto muito com produtividade. Eu acho que você exigir 100%, 25 por hora, 25 horas por dia, de uma pessoa, do profissional, eu acho que é muito ruim isso. Então eu vou por produtividade. A pessoa está produzindo, eu não estou nem aí que hora que ela chegou, que hora que ela saiu, se ela precisou se ausentar, se ela chegou mais tarde, se ela chegou. Eu vou pela produtividade. Às vezes você tem uma pessoa na equipe, já aconteceu muito ao longo desses 20, são 20 anos, né? Já aconteceu muito da pessoa, nossa, é o rei da pontualidade, chega cedo, não tem hora para ir embora, mas não produz, né? Não produz, não, às vezes até quer, mas tem limitações. Então, eu procuro entender por que essa limitação. Está na área errada? Não está gostando do trabalho que está realizando? Está achando que não está bem remunerado? Está passando por algum problema pessoal? É um universo de questionamentos para a gente entender, bom, aquela pessoa não dá para esse trabalho. Aí, quando a gente vai, substitui o profissional. Pessoas são insubstituíveis, profissionais não. Profissional, uma hora a gente está, outra hora a gente não está, uma pessoa está, outra pessoa não está. Então, eu acho que eu procuro ser uma espécie de líder mais humana, de conversar, de saber o que está acontecendo. Mas também eu tenho pavio um pouco. Meu terapeuta fala que isso não é pavio curto, que isso é você não ter, você impor o certo e o errado do que está acontecendo ali aquele trabalho específico. Né? Você não vai falar da vida da pessoa, mas com relação àquele trabalho, então, de chamar atenção. Então, o meu nível de tolerância para erros já não é tão alto quanto o meu nível para entender o que está acontecendo, para ser mais tranquila, mais humana, entender o outro lado. Então, olha, eu posso te falar, eu ia gostar de ter uma chefe que nem eu. Olha que pessoa arrogante. O seu nível de exigência é muito alto, né? E você quer trabalhar com pessoas que também entreguem, produzam exatamente no mesmo grau de excelência que você entrega. E Exato. você espelha nos outros o que você quer para você. E muitas vezes você passa a ser mais admirada justamente por causa disso, porque você é exigente e você quer que as pessoas entreguem em grau de excelência. Eu costumo dizer até à frente da minha agência de comunicação e trabalho muito, entendo muito essa dinâmica, né? E a linha do tempo que você colocou aí desde o Orkut, também passei por tudo isso. Que quando a gente entrega bem, entrega um trabalho já excelente na primeira vez, a gente não precisa refazer, porque eu, Exato. particularmente, não gosto de refazer. Então, eu acredito que é perda de tempo precisar refazer uma coisa que foi um briefing errado ou que a gente não prestou atenção. O meu grau de exigência na agência também é muito grande, exatamente por causa disso. Porque eu acredito que a gente pode fazer uma vez e fazer já muito bem. Né? Não precisa ser perfeito, mas já pode ser muito bom, muito perto Exato. do que é perfeito, né? E quando a pessoa faz com dedicação, atenção, foco, quando tem um comprometimento do trabalho da pessoa, olha, a chance de não ficar bom, de dar errado, de atrasar é muito pequena. Dá para perceber, né? Quando a pessoa, puxa vida, tá fazendo empurrado aquilo ali, e quando a pessoa tá se dedicando, jogando tudo. Eu já deixei passar algumas coisas que eu falo, gente, essa pessoa tá num nível de dedicação e de alta exigência para entregar esse conteúdo que já tá alto demais. Então, o que ela me entregar, eu já sei que eu vou gostar e vou curtir. Às vezes, sabe aquela coisa de chefe que pega pelo em ovo? Eu não gosto disso. Eu gosto eu tenho mais é, tolerância e capacidade de aceitar o trabalho que o outro me entrega do que às vezes comigo mesma. Sabe assim, a minha autoexigência ainda é maior do que a minha exigência com o outro. Eu sou mais compreensiva, mas acho que
a maioria dos seres humanos, a gente mais tem facilidade de compreender o outro do que a nós mesmos, né? Acho que na maioria das vezes, eu acho, né? Mas é uma Senão a delícia gente trabalhar com essa precisa andar equipe. com o espelho na frente o tempo todo, né? Para a gente poder enxergar quais são os nossos erros. Acredito que aí é parte mais da nossa autoconsciência, né? Daquele review que a gente faz no final do dia para saber se está tudo certo. Porque se está tudo certo, Jorge, nada incomoda a gente. Agora, se teve alguma coisinha que ficou pegando, ressoando aqui no coração, é porque a gente precisa rever, né? Exatamente. Eu acho uma delícia liderar. Em sua maioria, são meninos, são homens. Então, eu falo meninos, vai ter uns quarentão lá no meio, que é tudo menino para mim. É, eu nunca tive problema com eles. A questão de, engraçado isso, de eu ser mulher. Sempre super me respeitaram e me acataram. Mas uma coisa, eu sempre falo isso, uma coisa a gente tem que, a questão estrutural de nós sermos mulheres lideranças de homens, liderando homens, é que a gente também tem que ter, a gente não pode estar, podemos, tá? Tô falando no sentido vulgar da questão. Parece que a gente não pode um dia ser um pouco mais ríspida ou rígida. O homem, quando é ríspido ou rígido, nossa, vamos correr porque ele ficou estressado com isso aqui, porque ele tá com muitas coisas na cabeça, muita responsabilidade. Nós, mulheres, quando a gente é um pouquinho mais ríspida ou rígida, ai, nossa, deve estar de TPM. Você já reparou isso? Ai, nossa, tá estressadinha. Outra, ih, brigou em casa. Sabe uma coisa assim? Então, esse é um cuidado que eu também acabei tendo que ter, de pensar 1000 vezes antes de dar uma espanada, antes de dar. Que, de certa forma, me ajudou a ficar um pouco menos ríspida em algumas situações. Então, isso me trabalhou. Eu acho que é o contra da questão do machismo estrutural que a gente vivencia. É a parte positiva, porque até em coisas ruins eu pego a parte positiva. Para mim, essa questão estrutural do machismo que a gente sabe que existe foi positiva, porque me ensinou a pensar 1000 vezes antes de chegar e pá, brigar e falar. Mas assim, eu ainda me considero uma pessoa brava. Resolvi que isso não é problema nenhum, a gente ser um pouco mais brava, ser um pouco. Por quê? Porque eu sou muito maleável, sou muito bacana, sou muito compreensiva. Então, se a pessoa usa isso de forma negativa, né, na questão profissional, aí eu também tenho que ser brava, porque senão aí aí sim, vira uma mãezona, né? Aí vira uma mamãe, né? E mamãe a gente tem que ser na vida, né? Não na carreira profissional, né? É exatamente isso, né? E o ambiente político, ele é estruturado por homens já historicamente. Não a gente porque isso já vem lá desde Roma, da Grécia e continua sendo assim, né? Apesar dos avanços na representatividade, a jornada ainda existe navegar e muitas vezes a gente encontra aí espaços de poder, de violência, política de Muito. gênero, entre outras questões, e você trouxe isso muito bem, né? Como é que você enxerga esse espaço político trabalhando nos bastidores com a sua mãe? E o que você acredita que pode melhorar? Bom, melhorar pode sempre, né? Em tudo a gente pode melhorar. Eu acho que nos bastidores da política, a maior dificuldade é estrutural mesmo, porque o próprio ambiente, quando você tá ali presencialmente, o próprio ambiente, ele é 90% masculino. Quando a gente vai para uma reunião, por exemplo, as lideranças todas são homens. Para você galgar um lugar de respeito e de você ser ouvida e levada em consideração, você tem que ter anos de trabalho. Muitas vezes, um homem chega numa primeira reunião num partido, ele já é rapidamente acolhido. A mulher, ela chega, ela é analisada de cima a baixo. Ela tem requisitos a serem preenchidos. O homem não. O homem, se ele se comunicar bem, não importa muito que roupa que ele tá. Se ele tá de jeans e um blazer, nossa, ele é fashion, ele é descolado. Se ele tá de terno, nossa, ele é super polido, super arrumado. Então, assim, nós mulheres, a gente tem que estar o tempo inteirinho prestando atenção nisso. Se a gente sorri demais numa reunião,
que seja na Câmara Municipal, e a gente vê aqui na Câmara, eu acompanho mais a Câmara Municipal. Eu já vi, assim, não vou citar nomes, né, claro, mas eu já vi vereadoras que são muito expansivas, muito comunicativas. Ai, nossa, é regateira. Nossa, é simpática demais. Está querendo o voto dos vereadores para passar um projeto no plenário, então fica dando um sorrisinho para todo mundo. Não, ela é sorridente, ela é expansiva, ela é. Como eu já vi mulheres que não são assim, que são muito mais. Nossa, quer vencer pelo autoritarismo, pela cara fechada, pela mão pesada. Então, assim, é muito estrutural e ele é muito. Hoje, que a gente está levantando mais a bandeira, que a gente está se impondo, que tiveram mulheres que vieram antes de nós, que foram abrindo esses espaços, hoje a gente chega num lugar desse, a gente percebe que está mais silencioso isso, sabe? Um homem ele vai pensar 1000 vezes antes de olhar para você e falar assim: ah, tá, fica quieta aí que nós estamos prestando atenção aqui no que o vereador está falando. Hoje a gente não vê isso, né? Mas a gente vê tipo, um olhar, um assim para o outro, tipo, um fazendo assim para o outro, porque a vereadora ou a deputada fez o uso do microfone durante todo o tempo dela. Eles demonstram, ai, tá, tudo bem, vai, já falo, sabe assim? É muito mais silencioso. Então eu vejo que vai demorar ainda, eu acho que ainda vai demorar, porque com toda a luta, com tudo que a gente expõe, e agora através de rede social mais ainda, a porcentagem ainda é pequena, preciso levantar quanto que está na Lesp, mas a Câmara acho que era 20 ou 30%, ainda não chegou nem de longe a 30% de mulheres. Então, assim, você percebe a própria sociedade tem mais facilidade de votar em homens do que mulheres. Mas isso é muito estrutural. É aquela coisa de você, desde obedece seu pai, a mãe falando para a filha, obedece seu pai. Não é a mãe virando para o marido dela e falando assim, ouve o que sua filha está falando. Não precisa ser tão bravo. Vamos sentar, não na frente da criança, né? Para você não tirar a autoridade do pai ou da mãe, mas chegar para ele e falar, olha, vamos ouvir o que ela, nossa filha, está dizendo. Vamos ver por que ela, vamos dialogar com ela. Então, assim, ainda hoje a gente vê, obedece seu pai. Então, você imagina, ela cresce com aquilo, ela vai chegar lá como uma profissional, tanto do mundo corporativo, iniciativa privada, como no poder público. Então, as mulheres, quando não permitem que o homem as cale, elas são tidas como arredias, agressivas, intolerantes. Então, você percebe como é dia após dia. Eu não acredito numa política pública que determine uma norma, uma legislação que os homens vão ter que nos dar o espaço. Primeiro, porque eles não têm que nos dar. O espaço também é nosso. Não, eu não acho que a mulher tem que superar o homem, não é um combate. É um pé de igualdade. Mas para a gente se colocar, vai ser dia após dia, ação após ação. E a única forma é a gente tendo uma sociedade que vota em mulher. A gente tem que estar 50% mulheres, 50% homens. Então, para mim, mais do que a gente galgar um lugar de sucesso na vida pública, antes vem a sociedade entender a importância disso, né? Já desde estruturalmente, desde casa, desde dentro de casa, desde a formação dos filhos e das filhas. Eu acho que é amassar o barro dia a dia. Você trouxe aí a visão nua e crua do que é o mercado, né? Independente da política ou do mercado corporativo, a mulher ainda sente esse olhar de reprovação nesses códigos de olhares, de gestos, né? São silenciosos, porém ainda existe e a gente sabe que nas cidades grandes ainda se fala muito, porque as campanhas políticas também trazem isso, né? Você é mulher assessorando uma mulher no poder também, né? Então você deve ouvir das mulheres, das próprias comunidades, né, em que vocês visitam, que isso acontece muito, né? Sim, é o tempo todo, em todos os níveis, o tempo inteiro. Pedindo ajuda, né? Me ajuda lá na campanha para a gente poder ser mais vista no mercado, né? E eu posso te falar, eu estou sentindo isso mais na pele ainda, porque ao longo desses 20 anos com a minha mãe,
A gente teve na equipe andando, vou falar, dar um pequeno exemplo, andando com a minha mãe e cuidando, assim, fazendo foto, vídeo, edição, fazendo a criação dos conteúdos escritos. A gente sempre teve homens. A gente teve há muito tempo atrás uma mulher que trabalhou nessa área, ela veio como assessora de imprensa, ela ficou muito pouco tempo, que ela recebeu uma bolsa de estudos fora e foi buscar o sonho dela, que ela sempre quis morar fora, enfim, que ela era muito boa. Depois sempre foram homens. Antes e durante e depois, sempre foram homens. Hoje, eu estou na minha equipe, as pessoas que cuidam da minha imagem, que é a Fabiana e a Cibele, que elas são da Diversa Comunicação, são duas mulheres. Eu percebo, assim, é grotesco, assim, é gigante. Eu percebo o olhar e o cuidado que elas têm com a minha imagem, e o olhar e o cuidado que a equipe da minha mãe, que é a equipe que eu dirijo, mas os meninos que fazem essa parte, esse braço da comunicação, que andam com a minha mãe há algum tempo, como eles fazem uma coisa, tá, vamos. Sabe? Tipo, eles vão ficar putos comigo, vão ficar bravíssimos. Mas assim, eu percebo que nós mulheres, quando a gente entender que nós mulheres temos que impulsionar outras mulheres, isso só vai fazer bem pra gente. Não tem que existir uma concorrência no mercado de trabalho e também na questão pública, questão da imagem pública. Quando a gente entender que eu impulsionar uma mulher, eu querer ver ela melhor, mais bonita, mais no holofote, mais empoderada, mais forte, isso vai me ajudar enquanto mulher. E às vezes a gente percebe que a sociedade diz pra gente que a gente é competitiva. E tem se transformado isso. Por muito tempo isso foi colocado pra gente, que mulher tem que ser concorrente da outra mulher. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho visto 90%, 99% dos lugares que eu ando, eu não tô sentindo mais essa concorrência entre mulheres, de outras mulheres comigo. E eu com outras mulheres eu nunca tive mesmo. Então, eu posso ver uma mulher fazendo a maior atrocidade. Eu vou ficar quieta, eu não vou abrir minha boca, eu posso chegar para ela depois, vem cá. Ó, isso, assim, 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 assim. Eu nunca vou sair para atacar aquela mulher. Porque eu sempre pensei isso. Se eu ataco ela, eu enfraqueço ela enquanto mulher. Se eu enfraqueço ela enquanto mulher, eu estou fazendo parte desse sistema que nós, mulheres, temos que ficar no cantinho de bastidor, escondidinha, enquanto os homens reinam absolutos. Então, assim, eu sinto isso na pele. Quando eu vou nos lugares, eu não vejo mais essa competitividade. Eu vejo o que eu sinto comigo hoje. Mulheres cuidando de mim e eu indo melhor, capengando menos, apanhando menos do que minha mãe sempre apanhou durante esses 20 anos para ela mesmo se impor e se colocar. E eu tenho hoje pessoas que me aconselham. A minha mãe tinha pessoas assim, não, Edir, não é assim. Não, calma, não fala isso. Eu tô com mulheres que falam, não, vai lá e fala assim. Ah, isso aqui você não quer falar? Então fala desse outro jeito, mas fala. Sabe assim, então, meu, tá muito nas nossas mãos a gente conseguir galgar essa transformação. Isso é muito histórico, né, Georgia? Porque os senhores feudais, eles não deixavam as mulheres deles se relacionarem com as mulheres das fazendas próximas. Elas só podiam se relacionar com as pessoas que trabalhavam na sua fazenda. Então, essa questão da mulher poder olhar para outra mulher sem ser concorrente e juntas somos mais fortes, né? Uma sobe e puxa a outra, já existe em vários lugares. Mas me fala, São Paulo é uma cidade em que a gente está acostumado a viver aqui, a gente olha para o nosso umbigo. Como é você andar nas comunidades menos assistidas, né, com demanda de moradia, sem espaço de lazer, sem espaço de cultura? Lá as mulheres também ouvem as lideranças comunitárias? Você se sente bem recebida nesses lugares? Ah, me sinto. Nas comunidades, a gente, ao longo desses mais de 20 anos, a gente trouxe bastante benefícios nessas áreas. Então, para a gente, no meu caso, eu tenho portas muito abertas, porque eu também não venho com um discurso de renovação, né? Eu venho com um discurso de ampliação, de continuidade, em primeiro lugar, e ampliação de todo o trabalho que já foi feito. Então, o nosso foco sempre foi levar fomento à cultura,
lazer, melhorias em equipamentos esportivos. Então, quando a gente chega nesses lugares, eles estão vendo que é uma pessoa que já tem uma vida trabalhando nessa área, né? Assim, a gente trabalha em equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, eu sempre estive nos bastidores de todo o trabalho que minha mãe realiza. Então, muitas das coisas que ela fez, se não a maioria, eu estava sempre ali na retaguarda e eu já me comunicava com essas pessoas. Então, uma demanda de uma academia de ginástica ao ar livre, né, numa comunidade onde as mulheres querem se exercitar e não têm dinheiro para pagar uma boa academia. Então, a gente ia lá, visitava o lugar, via a demanda, bora fazer ofício, bora correr atrás de recurso financeiro público, bora engajar a comunidade para fazer os abaixo-assinados, bater na porta da prefeitura, destinar a emenda parlamentar. Então, eu estava sempre junto o tempo todo. E aí, até que chega o momento de efetivamente instalar aquela academia. Fomentos a feiras. Aí eu estou dando um exemplo na área esportiva, né? Mas tem o fomento às atividades culturais e de empoderamento feminino. Então, por exemplo, ir atrás de autorizações para feiras de artesanato, feiras culturais, feiras gastronômicas para mulheres que queriam desenvolver ali sua atividade, né, a cultura dela, ou através da arte, ou através da gastronomia. Então, a gente ia atrás de autorizações para essas feiras acontecerem, de fomentar essas feiras, fazer pontes entre o poder público e a iniciativa privada, para trazer recurso para essas mulheres iniciarem esse projeto. A gente fez isso em vários lugares da Zona Leste. Reformas em equipamentos esportivos para acontecer projetos, tanto para mulheres, quanto para a terceira idade, quanto para criança e adolescente. Então, a gente tem inúmeros projetos que começaram assim, com 12 crianças, hoje atende a 200 e poucas crianças. Tem projetos que hoje atende 420 crianças. Tem projetos de karatê, futebol, vôlei, que é mais recente agora, projetos de vôlei, basquete para criançada, skate. Então, a gente tem a atuação da minha mãe com a nossa equipe ao longo desses mais de 20 anos, sempre foi muito presente justamente dentro das comunidades. Não que a gente não tenha que atender projetos de áreas de pessoas que têm um poder aquisitivo, a gente atende também. Mas eu acho que a função do parlamentar ou do ente político é justamente ajudar as pessoas que não têm recurso próprio, que têm menos acesso, né? Então, esse é o papel para acontecer a igualdade, né? Quando a gente faz um evento cultural, por exemplo, e fomenta artistas locais, dentro de uma comunidade X, e também a gente acaba ajudando naquelas ações, os comerciantes locais, porque você traz um evento cultural, por exemplo, e você fomenta os artistas locais, aquele comércio local também está sendo fomentado. Então, você ajuda o comerciante local, o artista local, você traz o acesso à cultura para aquelas pessoas que moram naquela localidade e não têm dinheiro para ir para um teatro municipal ou para um teatro desses da Zona Sul, de Moema, Credit Card Hall, essas coisas, mas então você percebe, você transforma toda aquela realidade ali, né? Então, assim, eu tenho recurso, eu vou trazer uma Ivete Sangalo, ou eu vou fomentar, patrocinar ou apoiar os Monarcas, que é um grupo de rap da comunidade, é mais ou menos isso. Eu vou fomentar uma Paloma, que é uma cantora MPB da comunidade, ou eu vou trazer sei lá, essas duplas sertanejas, o Jorge Mateus, sabe? Assim, eles já têm a forma de ganhar dinheiro deles. Graças a Deus, eles já estão muito bem financeiramente, todos esses artistas renomados. Eles têm facilidades de conseguir patrocínio da iniciativa privada. Esses outros não. Eles têm dificuldade até mesmo de passar um projeto que seja aprovado pelo PROMAC, que é uma lei de incentivo municipal, pelo PROAC estadual, até mesmo pela Rouanet, porque até para a construção do projeto deles para apresentar para um edital, ele já se depara com inúmeras dificuldades. Não tem dinheiro para contratar um advogado, não tem dinheiro para contratar um contador, para bolar uma planilha orçamentária de um projeto. Você percebe? Então, assim, a gente tem, enquanto ente
político, nós temos, entre aspas ou não, uma obrigação de olhar para quem mais precisa. Né? Um grande supermercado faz uma parceria com uma grande loja, sei lá, de roupas. Então, eles fazem uma parceria no ramo da alimentação, por exemplo, para fazer um mega evento lá na Zona Sul. Então, eles têm todo um recurso. Eu preciso fomentar o quê? Ir num mercado menor e ajudá-los de alguma forma para trazer cestas básicas deles e ajudá-los a crescerem mais e pegar essas cestas básicas e fomentar comunidades carentes, associações, ONGs, né, no decorrer do mandato. Você não pode fazer isso faltando 60 dias para uma eleição. Isso é compra de voto. Isso é ação eleitoreira, né, sem o menor sentido. Mas no decorrer do mandato, por que não ir atrás dessas associações e providenciar um grupo jurídico para tentar fazer uma ponte com o poder público e colocá-las nesses programas? Leve leite, cesta básica, fomento financeiro, que também a gente sabe que tem, os convênios com as associações e as ONGs, entidades sem fins lucrativos. Então, assim, é uma gama, é um universo de trabalho que a gente tem que fazer e a gente faz nas comunidades carentes. Porque é quem precisa, né? É quem precisa. Se É você me deixar um exatamente pouco isso. separado, me corta, hein? Que eu falo mais que a boca. O que eu quero falar está exatamente ligado ao que você está falando, né? Que muitas pesquisas desenvolvidas por psicólogos, por sociólogos, eles trazem a importância do meio ambiente, o quanto o meio ambiente impacta sobre o ser humano. A partir do momento em que você olha para essas áreas menos assistidas, você leva cultura, você leva lazer, você leva esporte, você está mexendo na estrutura desses bairros, dessas comunidades, e as pessoas passam a se sentirem mais importantes, com uma autoestima maior, para olhar também para o ambiente em torno e melhorar tudo. Então, você melhora a pessoa e você melhora o ambiente em que ela vive, né? E as pessoas passam a se relacionar melhor, né, nesses lugares. E passam a ter mais oportunidade de vida, né? Eu gosto de usar um exemplo que a gente vivencia na prática há anos. Um exemplo, projeto esportivo para criança em comunidades. O projeto esportivo, nem sempre aquela criança vai sair dali, ela começa num projeto desse com 5, 6 anos, e ela sai dali com 16, 17 anos, aquele projeto. Nem sempre ela vai sair dali para jogar lá no time de Madrid, né, para jogar em Portugal, para jogar na seleção brasileira, para um grande clube. Só que você está formando ser humano. Aquela criança, quando ela tem acesso a um projeto esportivo ou um projeto cultural, porque aí também existe a música, o teatro, tem aí uma gama, e na área do esporte tem tudo. Eu estou falando de forma genérica: futebol, karatê, jiu-jitsu, taekwondo, judô, tudo. Vôlei, basquete. Quando uma criança ela tem acesso a um projeto desse, ela porque assim, ela sai de casa, qual a oportunidade dela com 10, 12 anos, ela vê o dono da biqueira, ele tá, e eu falo isso com muito respeito, tá? Eu não sou aquela pessoa combativa, põe polícia nas comunidades, acaba com a criminalidade, eu não sou desse perfil. Mas eu tenho que reconhecer, o dono da biqueira, ele ganha o dinheiro dele, né? Infelizmente dessa forma, mas ele ganha o dinheiro dele, ele compra remédio para a comunidade toda, ele tem a mulher mais bonita da comunidade, ele tem carros, casas, ele viaja. Aquele jovem tem esse exemplo. Ou ele vai ver a mãe passando fome, a mãe e o pai passando fome, ou ele vai ver o pai batendo na mãe, porque bebeu o dia inteiro, desgostoso da vida, que não consegue emprego, bebe, vai e bate na mãe. Ele vê naquele homem que cuida da questão da criminalidade, que está à frente da criminalidade naquelas comunidades, e ele se espelha. Porque ele vai ver que ele vai sair daquela vida triste, infeliz que ele tem, para ter dinheiro, para ter oportunidades, para ter a mulher mais bonita, para ter um carro, para ter, né? Para poder, quando ele casar, ter a sua casa. Então, assim, aquele é o espelho dele. Então, quando você traz um projeto esportivo, ali ele vai para o projeto esportivo, ele não vai ter mais só aquela referência, né? Porque até isso,
O cara que cuida da área da criminalidade, se ele sabe de um pai que bateu numa mulher da comunidade, aquele cara morre. Então, assim, ele vai falar: bom, se eu for que nem ele, eu vou até conseguir proteger minha família, proteger as mulheres da minha família. Então, quando ele só tem isso, quando ele vai para um projeto esportivo, o que acontece ali? Ele se desconecta dessa realidade que ele vê todos os dias, e aí ele vai ter um professor que vai ensinar foco, respeito, educação para ele também. Ele vai ver pessoas de N áreas que estão ali participando daquele projeto. Bom, eu não posso não ser um jogador profissional, mas eu posso ser um bom fisioterapeuta, eu posso ser um bom comerciante que vai fazer uniformes para os times de futebol, então eu posso ir para o ramo empresarial, eu E posso aí amplia os ganhos, né, financeiros também, né? dia. Então, ele é um leque de oportunidades, porque o esporte ele te dá foco, perseverança, noções de respeito para com o outro, é, espírito de esportividade e competitividade dentro de um grau que você aprende a respeitar o seu oponente, te dá disciplina, você fica assim mais calmo, mais disciplinado. E você começa a ver outras oportunidades, N oportunidades, que através do esporte você pode ter. Então, você é automaticamente tirado daquela realidade. Aquela realidade que você vive não vai ser a sua única. Né? Você sabe que você vai poder trabalhar em N áreas do esporte. Né? Você pode ser um advogado esportivo, na área do esporte. Você sabe assim, você é preparado como ser humano, seu caráter é moldado através de um projeto social que acontece socioesportivo, um projeto social que acontece dentro das comunidades. Então, para mim, e a gente tem N exemplos de meninos que começaram com 12, 14 anos e hoje estão aí trabalhando, a gente encontra com eles nos lugares, muitos, uns empresários, outros comerciantes, outros médicos, outros sendo vendidos para times de São Caetano, aqui o Ibrachina, né, competindo na área do jiu-jitsu, indo para fora do país. Por quê? Porque começaram num projeto totalmente gratuito para eles, que uma parlamentar fomentou financeiramente através de emenda, através de recursos da própria Secretaria de Esporte, através de bater nas portas de pessoas da iniciativa privada que são parceiros nossos. Então, assim, eu acredito que qualquer projeto que você coloca com qualidade e pessoas comprometidas nas comunidades, não tem como não dar certo. São vidas transformadas, né? É exatamente isso que a gente precisa, né? A gente precisa olhar para o outro que tem essa necessidade e como a gente tem esse propósito, essa missão, e você tem isso muito claro, né? É poder levá-lo para um nível diferente, né? Em que ele seja moldado, forjado, né? Caráter. Um caráter forjado com uma para uma vida melhor, né? E ampliando um pouco esse nosso olhar, né, do adolescente para dentro da família, trazendo para as mulheres, né? Como é que você percebe a questão do empreendedorismo feminino nas comunidades? São as lideranças comunitárias que te solicitam mais oportunidades para essas mulheres que estão empreendendo? E se você considera isso um ponto comum nessas mulheres, independentemente da classe social, o desejo de vencer na vida e de querer empreender. Para mim, o empreendedorismo feminino, ele vem desde a mulher começar a criar conteúdos para ela mesma, de forma mais individualizada, como ela se tornar uma grande mentora de grandes empresas e uma grande mulher do mundo corporativo. Ela é em todos os sentidos, porque o que é o empoderamento para cada uma de nós? Para mim, vai ser algo mais singelo, para o outro vai ser algo mais grandioso, para outra mulher vai ser só ela poder tomar decisões na vida pessoal dela, sem ter que recorrer aos homens da família. Então, assim, eu penso que o empreendedorismo você tem que dar a independência da mulher. É uma independência em todos os sentidos, profissional, pessoal, financeira, isso para mim é empreender enquanto mulher. A questão que eu falei no começo, a realização pessoal,
né, a realização profissional de cada mulher. Isso, para mim, mais do que ela só se tornar uma mulher de sucesso, é ela sair dessa construção machista que ela tem que sempre obedecer ordens. É bem, a gente volta para aquela base. Você sabe que muitas mulheres, bom, isso é pesquisas e mais pesquisas, não estou inventando a roda. Muitas mulheres se submetem a assédios e situações de violência simplesmente porque elas não têm como se fomentarem financeiramente. Então, quando você traz projetos de empoderamento, você já começa a ajudar aquela mulher a ter a independência dela, que já começa antes da independência financeira, a independência pessoal dela, emocional dela. Então, por exemplo, o seu projeto dos seus livros, isso já leva a mulher para um lugar tipo, nossa, eu sou tudo isso? Olha o que eu estou lendo que essas mulheres estão escrevendo aqui, que a Cláudia juntou todo mundo aqui nos seus relatos. Então, desde um projeto de pegar uma mulher como você, jogar no holofote e falar, gente, olhem o que essa mulher está dizendo, até você ir lá e fomentar um curso de capacitação para ser cabeleireira, para trabalhar com informática e IAs, trabalhar com tecnologia, trabalhar com marketing, trabalhar como costura, tem um projeto que a gente tem aqui muito bacana de manicures. Você percebe? É todo e qualquer projeto que a gente realize, que a gente empodere a mulher, em qualquer âmbito que seja, emocional, psicológico, pessoal e também profissional e financeiro, vai trazer uma contribuição para cada mulher em cada momento da vida dela. Para algumas, é olhar você, é pegar você, jogar você, pá, na Câmara Municipal. Para outras mulheres, você fala, vem cá, eu vou te colocar aqui nesse curso gratuito que nós estamos apoiando financeiramente para você aprender a ser uma manicure. Pegar um projeto de mulheres que fazem terapias integrativas e a gente fomenta, e aquela mulher ela só precisa de terapia para poder saber como ela começa uma nova carreira, como ela sai de um casamento mal sucedido e repleto de violência. Então, quando você pensa em empoderamento feminino, são milhões de projetos que me vêm à mente, que nós já fazemos e que podemos fazer ainda mais, estando no Estado, né, estando na Assembleia Legislativa, daí a gente vai fomentar 10 vezes mais do que a gente faz hoje em âmbito municipal. E é Em todas as extremamente, áreas. extremamente importante o que você falou, porque o incentivo ele é tudo. Você falou do livro, você falou do incentivo, e eu quero fazer um comentário meu aqui que eu falei lá no comecinho que eu ia falar sobre a sua mãe, né? Eu escrevi um capítulo, mas eu fui curadora de um livro que uma jornalista idealizou. Ela tinha um programa na TV que chamava-se Bem Viva de Corpo e Alma, e ela queria entrevistar ah, as pessoas que ela entrevistava, ela queria trazer essas pessoas para dentro do livro. Durante a mentoria de negócios que eu fiz com ela, ela me falou que esse era o sonho da vida dela. E aí, no finalzinho da mentoria, eu falei: que tal se a gente escrever o livro? Eu falei: mas poxa, a gente tem que convidar as pessoas. Eu falei assim: eu te ajudo com isso, sendo curadora do conteúdo, buscando as pessoas. Então, ela trouxe uma parte das pessoas que ela entrevistou e outra parte foram os meus clientes. E surgiu o livro Bem Viva de Corpo e Alma, com relatos de médicos e terapeutas integrativos, utilizando a terapia integrativa como ferramenta de transformação profissional e pessoal para a vida delas, para que elas pudessem atender melhor nos seus consultórios. Isso gerou um prêmio de reconhecimento em que eu fui homenageada Uhum. pela vereadora Edir Salles com um prêmio que eu Voto recebi de e que júbilo. o voto de júbilo. Isso foi em maio de 2022. E o que eu quero dizer com isso, até me emociona, foi o primeiro livro premiado que eu tive. Isso foi um incentivo tão grande para mim, para minha carreira como curadora, porque eu já fazia curadoria de congressos, já fazia curadoria de conteúdo, mas a hora que veio aquele incentivo do voto de júbilo, da homenagem, de ser É reconhecida oficial, naquilo, né?
é oficial. Eu falei, poxa vida, eu estou no caminho certo, é exatamente isso que eu quero fazer. E a partir daí eu recebi mais 5 prêmios, mais 3 da Câmara de Piracicaba, da Câmara de Brasília, recebi outros prêmios comerciais também. Por quê? Eu precisava desse incentivo também. Não é porque eu sou curadora e trago as mulheres que eu também não preciso de um reconhecimento. Então, quando você adentra essas comunidades, levando esses projetos, tudo isso é muito significativo para a vida das pessoas, porque muda a vida das pessoas. Muda, E muda faz com que elas completamente. se sintam muito importantes, se sintam reconhecidas, se sintam vistas, se sintam pertencentes a essa cidade, a esta comunidade, a este lugar. E é isso que é importante, essa sensação de pertencimento, porque a partir do momento em que você estimula e reconhece, você faz com que as pessoas pertençam e queiram fazer melhor, né? Exato. Queiram poder abranger mais gente, né? Crescer mais com os seus projetos. Isso é muito importante, Sim, Georgia. dá um nível de coragem a mais, né? É um nível de Eu coragem a agradeço mais. muito, eu Que agradeço muito legal. por essa homenagem que eu recebi, porque me deu força para muita coisa, porque cada projeto desse são mais ou menos 35 coautores. Falar com 35 pessoas ao mesmo tempo, ajudá-las a escrever, né, desenvolvendo o roteiro para cada capítulo, ouvindo as histórias, é tudo muito grande e eu preciso aprender a compor isso dentro da linha do tempo, né? E eu aprendi isso muito bem, muito rápido, porque senão eu fico só vivendo um projeto e a gente é multidisciplinar, né? A gente tem muita coisa para Sim, fazer, né? muito. E eu É, quero falar sobre isso com você agora, porque você também tem um braço essencial na sociedade, que é a solidariedade. Você atua com projetos voluntários, né? E eu sim. quero que você conte agora como é que você consegue fazer com que você possa ajudar o brasileiro, principalmente nesses momentos de tragédias, com doações contínuas, né? Porque as doações elas também são muito baixas. Como é que você contribui para a filantropia no Brasil, para as pessoas de baixa renda? Você tem essa percepção de tudo isso que você faz dentro da área social? Olha, é, a gente começou no social, né? Eu meio que sigo os exemplos dos meus pais, meu pai e da minha mãe, né? Meu pai já é falecido, mas ele, né, enquanto vivo, ele fazia muita ação social. Eram ações sociais, assim, concretas no dia a dia dele. Ele era médico, então ele atendia no consultório dele quem podia pagar e quem não podia. Então, assim, e as pacientes que ele atendia que não podiam pagar a consulta, ele era um médico muito bom em Mogi das Cruzes e também atuava em 2 hospitais na região, além do consultório dele. Ele, quem não podia pagar, não só ele não cobrava consulta, como o pessoal descia a escadinha do consultório dele e virava a farmácia do lado e comprava o remédio e anotava na conta dele, doutor Costa. Anota aí na conta do doutor Everardo Costa. Então, assim, ele ajudava nisso, ele ajudava com cestas básicas, ele participava de fazer muitas campanhas de agasalho. Então, eu já vim assistindo isso. A minha mãe, o convite dela para entrar para a vida, para a carreira política, veio justamente por ela fazer muitas ações sociais de entrega de sopão, ação de campanha do agasalho, ação de compra de remédio, de visitar essas instituições que acolhem pessoas em situação de rua. Isso já há muitos anos, né? Então, a gente sempre teve um foco de desenvolver o social na prática, mas com menos recurso, porque ela não era, né, não tinha uma carreira política, não era da vida pública ainda, então a gente fazia de forma pessoal na nossa vida, né? Meio um trabalho de formiguinha. Mas esse sempre foi o nosso social. Então, hoje a gente continua através da política, mas continuamos através da nossa vida, através dos Rotaries, né? Minha mãe é rotariana, não sei se você conhece o Rotary, né? O Conheço. Rotary ele é 1 milhão% de trabalho social
em benefício das comunidades e em N países, né? O Rotary, ele é Principalmente a questão social, né? muito, eles têm muitas ações, com jovens em situação de vulnerabilidade, com ações da área da saúde, de levar uma feira da saúde em vários lugares, tudo gratuito, sabe, para quem não pode pagar, bolsas de estudo para jovens que querem estudar fora e fazer intercâmbio, mas não têm condições, né, que a gente também sabe que isso ajuda muito na carreira no início da carreira de um jovem estudar fora. Eles ajudam muito com cestas básicas, campanhas do agasalho uma atrás da outra, compras de medicamentos. Então, assim, minha mãe é rotariana já há muitos anos, eu me tornei rotariana mais recentemente. Então, assim, a gente fomenta através dessas ações. Eu faço meu trabalho social em hospitais da rede pública e acabo fazendo, estendo também para a rede privada, porque eu acho que é uma ação social através da arte, da cultura. A gente pode fazer de uma forma mais para tocar o emocional e o psicológico das pessoas, que também eu vejo isso como um braço de uma ação social, né? Então, eu também vou para hospitais particulares, mas da rede pública com mais foco, né? Com mais uma porcentagem maior de vezes. Então, assim, eu acho que o trabalho que a gente faz, ele vem através do fomento, né, com recurso público para todos esses projetos sociais, e através da nossa vida pessoal ajudando os GRACs da vida, né, as igrejas que a gente ajuda, que cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade, então a gente corre atrás de cesta básica, apoia ações de sopão, né, para levar alimento para quem está em situação de rua. Então, eu acho que esse é o nosso social, está na nossa veia, desde os meus avós. Meu avô também fazia, a vida dele era de, acho que 80% de cuidar das pessoas, e ele não era uma pessoa rica. Ele era sapateiro, minha avó era costureira, né? Conseguiram educar todos os meus 5 tios e a minha mãe, todos fizeram faculdade. Então, assim, só que eles, apesar de também viverem uma situação que não era abonada, né, financeiramente, eles tinham esse olhar sensível para quem era menos favorecido ainda do que eles, né? Então, acho que a essência nossa é de ação social, né? Não é uma coisa por causa da política ou em período eleitoral, pelo contrário, né? Em período eleitoral, a gente até diminui um pouco isso para que até o próprio eleitor das comunidades, dos lugares que a gente ajuda, não se sintam, né, coagidos a votar, porque ali a gente está fazendo alguma coisa pontual para eles, né? A gente faz isso muito no decorrer da vida, né? Antes da política, né? A nossa essência pelo social, ele vem antes da política, né? Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi a filosófica. Respondeu, mas eu Filosófica. acredito, total, né? Mas eu acredito até que por você ser arte terapeuta, arte educadora, né? Você também tem uma visão diferente, né? Como é que essa formação, Georgia, ela contribuiu para o seu trabalho justamente com as comunidades e instituições que você apoia e que você visita? A arte educação, ela começou comigo, eu sempre, como eu falei lá no começo, né? Eu queria ter feito teatro, né? Então, por muitos anos, fui muito frustrada nessa área. Eu comecei a fazer direito, por toda uma imposição meio social e uma imposição, acho que minha também. Então, me tornei advogada, tive filhos, tenho 2 filhos maravilhosos, meus grandes parceiros de vida, Pedro e Lucas. Eles vão assim, vai ficar gravado, porque eles vão poder assistir depois. Bom, Filhos lindos, maravilhosos, amores, paixões da minha vida. Então, aí eu tive filhos, e aí me dividia entre cuidar deles e trabalhar nas campanhas da minha mãe e no decorrer do mandato da minha mãe, né, construindo a comunicação marketing dela. Mas sempre frustrada. E aí eu comecei a trabalhar, como eu fazia muitas ações sociais vinculadas a algumas instituições filantrópicas e também religiosas, eu comecei eu falei assim, gente, por que a gente não faz um grupo que usa palhaçaria, porque eu sempre gostei de teatro, eu comecei a ver algumas coisas em algumas instituições, que eles pegavam os voluntários, pintavam eles de palhaço, mas sem o menor estudo, o menor preparo,
só com muito amor, muita vontade de fazer o bem, de levar o amor, a compaixão, né? Uma palavra de esperança. E aí eles iam para casa de acolhimento de idosos, acolhimento de menores, né? Que são os antigos, não pode mais falar asilos e orfanatos. Então, são casas de acolhimento. E aí eu olhava e falava, gente, por que a gente não faz isso de forma mais profissional? Por que a gente não estuda para não só ir lá pintado e ficar batendo papo, conversando, e levando, levando alimento, levando remédio, interagindo com eles? Por que a gente não faz de uma forma mais profissional, tentando mexer mesmo profundamente no emocional, na expectativa de melhora deles, no psicológico, principalmente em casa de idosos? Porque eles estão ali com N tipos de sentimentos. O porquê que eles foram parar ali. E aí você tem teria que ter um dia só para falar sobre a questão dos idosos, principalmente as mulheres. E eu já toquei piano num desses asilos que você comentou, e meu Deus, como essas pessoas elas precisam de atenção, né? Eu cheguei lá, o piano para tocar o piano estava super desafinado, mesmo assim eu toquei, eles nem perceberam que o piano estava desafinado, porque o que eles queriam era esse acolhimento, era esse ponto de ela veio até aqui para me dar atenção, para tocar para mim. Então, mexeu muito comigo isso. Eu fui 2 vezes e eu também precisava trabalhar isso dentro de mim, né? Porque eles choravam muito e aquilo me emocionava demais, porque eles estão muito sozinhos, Muito. muito carentes, né, de atenção. Sim. Não, e aí eu pensava nisso. Eu falava, gente, nós precisamos fazer isso com mais respeito, mais profissionalismo e mais cuidado, porque as pessoas que se voluntariavam a ir, e não diminuindo o amor, o carinho que elas tinham, a disponibilidade de vida, né, que deixavam sua vida, seus afazeres para ir, eu falava, mas a gente pode potencializar isso. E não só eles se sentirem bem de estar lá fazendo, mas também isso produzir alguma coisa realmente de forma concreta na vida dessas pessoas. Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou atrás dos caras, né? Doutores da Alegria. Entrei em contato com a equipe deles, e aí eu recebi a informação de que nós não poderíamos trabalhar com eles. Por quê? Para trabalhar com eles e ter uma formação com eles, tem que ser, eles só atendem, para você ver como profissional, atores formados. Curso técnico, esses cursinhos de 1 ano, de 6 meses, em escolas de teatro, escola técnica de teatro, não vale. Você tinha que ter uma graduação, faculdade de teatro. Aí eu falei, opa, chegou a hora. Eu falei, vou unir o social com o artístico e vou profissionalizar isso. Mas aí eu estava casada, trabalhando pra caramba com a minha mãe. E aí, de novo, eu tive também eu daria um podcast inteiro para falar sobre a questão do assédio, do assédio moral e o assédio psicológico, porque eu passei por isso anos da minha vida, sem saber, e eu tenho certeza que quem fez isso comigo também não percebe, não percebia, e não deve perceber até hoje, a forma como era construída a nossa relação. Então, aí foi a minha primeira. Meu primeiro. Eu trabalhava, tinha meu ganho financeiro, mas eu não tinha minha independência financeira. Alguém administrava minha vida financeira, olha que louco. E eu não tinha poder sobre as minhas próprias decisões. Quando eu queria alguma coisa que era meio fora da curva, na cabeça da outra pessoa, era uma guerra, era uma luta. E era uma guerra, antes de tudo, psicológica. Se eu falar que tocou num fio do meu cabelo, eu tô inventando a maior mentira do mundo. Mas o meu psicológico, o assédio moral e o psicológico, ele é silencioso. Você não percebe, você adoece fisicamente e emocionalmente, psicologicamente. Você adoece. Você entra em remédios antidepressivos, você se sente a pior pessoa do universo, e acaba com você, só que você não tem só que você, eu acho até mais difícil de sair, porque você tem alguém que cuida de tudo financeiro, você não precisa se preocupar, e por outro lado, você não tem ninguém que te põe em risco de te bater a qualquer momento, como a gente vê situações
que a qualquer momento a mulher vai ser agredida, ela pode até ser morta, né? O feminicídio só tem aumentado. Então, assim, o assédio ele, psicológico e o patrimonial, que a gente chama financeiro, e É psicológico, ele é importante você falar sobre isso, esclarecer esse assunto, porque as pessoas atribuem ao assédio somente o assédio sexual. E eu isso. tenho visto de um ano para cá uma campanha na TV com atrizes falando sobre os diversos tipos de assédio, porque a mulher não sabe Não sobre isso, não percebe, percebe. adoece e não percebe. Aí foi a minha primeira luta. Vou fazer teatro. Aí eu conversei com ele, na época foi o Marcelo Marcon, que é um dos integrantes do Doutores da Alegria, e ele falou: você tem que ter uma faculdade de teatro para poder fazer qualquer curso com a gente, alguma coisa, alguma participação com a gente. Falei, tá. Fui fazer a faculdade de teatro, foi a primeira guerra que eu travei, porque eu tive que escolher ou o casamento ou a faculdade de teatro. E aí eu Você escolhi a ficou faculdade com. de teatro. Eu fiquei com teatro. Que Já que eu delícia! não tinha tido essa coragem lá de Se era menina, esse o pontapé, né, que você precisava que seja, né? a primeira proposta foi: eu vou fazer teatro junto com a faculdade de Direito. Eu era novinha, não tinha filho, não tinha grandes responsabilidades. Eu trabalhava, mas eu podia fazer as duas coisas. Vou fazer curso de teatro e a faculdade de Direito. Não, não, você não vai fazer teatro, não. Isso é coisa de mulher da vida, para não falar outra palavra aqui. Era coisa de, né, P, U, etc. Você não vai fazer teatro, então não vai poder ficar comigo. Aí eu lá abri mão para casar, né? E aí depois eu tive a segunda possibilidade com a mesma pessoa. Vou fazer de novo isso? O De novo trenzinho esse não assunto? passa duas vezes na mesma Meu porta, hein? amor, e passou, eu tive a mesma oportunidade duas, menina. E aí eu fui fazer faculdade de teatro, fui me especializar, aí eu fiz cursos, todo tipo de curso de palhaçaria, fui me especializando em palhaçaria hospitalar, eu mesma fui construindo as minhas oficinas, né? Participei de alguns grupos e fui construindo as minhas oficinas, e aí eu consegui, nesse caminhar todo, eu consegui fomentar o palhaço de hospital profissional nesses grupos que eu atuava de forma totalmente voluntária. Então, eu fui preparando esses voluntários para eles irem com maior qualidade nas casas de acolhimento. E aí eu dei o próximo salto, adentrar os hospitais, que é mais responsabilidade ainda. Então, desse jeito que eu fui parar lá. E posso falar uma coisa para você? Hoje, né, me divorciei, obviamente, mas justamente essa pessoa que me travou lá atrás foi uma pessoa que eu preciso dar os louros, me impulsionou depois, me ajudou, impulsionou, acho que é um pouco a mais, me ajudou muito a pegar tudo que eu estudei, tudo que eu fui aprendendo e fui fomentando nesses pequenos grupos, porque ele também atuava nesses grupos na parte administrativa, organizacional. Então, assim, de uma certa forma, até ele venceu comigo quando eu falo que nem ele percebia a questão do assédio, e isso é muito sério, porque a gente fala do assediador, que ele faz mesmo, ele sabe o que ele está fazendo, e a gente fala daquelas pessoas que elas vêm de uma construção de autoritarismo, controle, um excesso de cuidado que não é cuidado, é controle, é posse. Então, assim, até para ele também naquela época, venceu essa etapa porque me ajudou nisso. Aí depois cada um entendeu a sua missão de vida, né? Ele seguiu, eu segui, né? Então, só que eu aprofundei e profissionalizei. Foi daí que E surgiu a carambola, a doutora Carambola, que é uma médica besterologista. besterologista? É médica besterologista, ela entende de besterologia clínica e cirúrgica, e psiquiátrica também. E você consegue trazer a doutora agora aqui, a doutora Carambola? Ah, não Sem se sei, fantasiar? eu preciso pensar num contexto que eu acho que até eu conseguiria pensar em algo como: você fez seus exames hoje? Você fez os Que seus legal. exames hoje? Ó, Ainda não. ui, ó, quase que eu derrubo esse computador, esse povo dessa que não consegue arrumar esse computador direito. Olha, eu vou te falar um negócio, uma coisa que, sinceramente,
tem coisa dentro da gente que bate, faz tum-tum, 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 Nossa, o que que é isso? tum-tum. É o coração batendo, Ai, doutora dizendo que tem muita Carambola, vida, tem muita vida. Depois que você vai lá, você gostoso. ouve, tá? Você Eu tem aí, ouço que eu sim. sei. Ó, tô ouvindo daqui, tô ouvindo daqui. Me É mais conta ou uma menos isso, coisa. mais ou Que menos isso. delícia, Georgia. Me conta Muito uma bom. coisa. A gente está terminando a nossa entrevista de hoje, que eu estou amando conversar com você aqui. Te Também convido a tô. voltar para a gente poder dar continuidade a essa conversa fantástica. Mas como é que você se sente quando você leva a doutora Carambola para os hospitais? Ai, gente, eu não consigo definir com palavras. É uma sensação de missão de vida cumprida. Eu nunca pensei, eu sempre gostei do teatro, da arte, mas eu nunca pensei em usá-los em benefício do outro, num sentido social, num sentido de ajudar as pessoas. Então, depois de muita labuta na minha vida, eu consegui conectar essas duas coisas. Então, assim, eu entro no hospital de um jeito, eu saio completamente transformada para melhor. Eu ouço relato das pessoas que me falam sobre a experiência delas pós visita de um doutor da alegria, de um voluntário de um instituto. Né? Aqui eu ressalto o Instituto Nenex e o Instituto Sorriso, que foram os institutos que me acolheram e me permitiram caminhar junto com eles nas oficinas e tal. Então, acho que a palavra, assim, a frase que talvez definiria tudo isso é uma sensação de missão de vida cumprida. Eu posso trabalhar muito, sustentar minha casa, meus filhos, né? Já estão grandinhos, trabalham, mas ainda precisam de mim. Eu posso ser uma mulher realizada na carreira profissional, que hoje consigo trabalhar bastante, pagar minhas contas, me sentir útil, né? Profissionalmente e socialmente falando. Posso ser uma mulher feliz pessoalmente, hoje eu tenho um parceiro de vida, até esqueci, deixar um beijo para o Jean, meu amor da minha vida, um parceiro de vida maravilhoso. Então, eu posso estar super completa, preenchida em N áreas da minha vida, mas eu acho que o social e a arte são a minha vida, sabe? Estão dentro de mim como a minha essência. Então, é missão de vida cumprida. Fico emocionada de falar. Que Se delícia. eu acho que eu poderia ser a melhor comunicadora, trabalhar com comunicação e marketing, eu poderia ser a melhor mãe, a melhor namorada, a melhor chefe, a melhor filha para minha mãe, vereadora de Salles, que aprendo com ela todos os dias. Mas se eu não tivesse me conectado novamente à arte, à palhaçaria, que me proporciona momentos que são inenarráveis, e as ações sociais para saber como ajudar um pouquinho a melhorar a qualidade de vida das pessoas, quer seja no social ali prático do dia a dia, quer seja no psicológico, no emocional, eu acho que eu não estaria, nada estaria bom, nada estaria bom. Eu acho que eu ter reencontrado a arte e principalmente desenvolver e profissionalizar a palhaçaria e ir para os hospitais, eu acho que é a minha missão de vida, porque cada um tem uma missão, né? O médico ele tem missão de curar os pacientes, salvar vidas. A minha missão é levar esperança, amor, expectativas de dias melhores através do teatro, da arte e da palhaçaria. Isso é missão de vida, melhorar a vida das pessoas através da arte. Talvez a política me ajude mais nisso. Agora estou me afastada, né? Desde o ano passado eu tive que parar um pouquinho de fazer as atividades do hospital porque eu estou sem tempo, mas me faz uma falta enorme. Nossa, dói no coração, né? Porque você tem que estar muito presente, né? E você gasta praticamente 1 ou 2 dias da semana para se dedicar a isso e tal. Mas passou a correria da campanha, já estou retomando. Até o ano passado eu estava bonitinha, esse ano que a gente parou para poder levantar a campanha, né? Porque eu tenho que fazer a minha comunicação e a comunicação da minha mãe.
né? Então, e ainda sair por aí atrás de volta na pré-campanha, né? Para sair por aí atrás. Então, eu tive que dar uma paradinha e tá me fazendo muita falta, mas muita falta. Mas é isso, resumindo, missão de vida cumprida. Se Deus, Papai do Céu me levar hoje, eu fiz, sabe? Nossa, isso é maravilhoso, porque quando a gente levanta de manhã sabendo que a gente está seguindo o coração, tudo muda, né? Porque existe propósito, existe sentido em levantar de manhã, 6 horas da manhã, para poder trabalhar, para poder conversar com as pessoas, para poder ajudar as pessoas, né? Se preocupar com o outro demanda tempo, demanda energia, demanda atenção, e isso você faz muito bem, né? Seja no voluntariado ou nas campanhas, na sua, na da sua mãe, você coloca esse misto de artista, né? Essa visão do artista, só o artista tem, porque é É um olhar verdade. completamente diferenciado e distanciado do que é a política fria, e você consegue unir os dois, levando a tua voz, levando a tua força para essas comunidades que precisam ser assistidas. Então, Georgia, parabéns por trazer uma trajetória, uma vida, Obrigada. uma carreira aqui brilhante, maravilhosa, e trazer esse exemplo de poder ajudar o próximo, para poder também ver o outro bem, né? Sim, sim, obrigada. Te agradeço muito, Cláudia. Obrigada por esse espaço, por esse momento. Agradeço também minha mãe, Edir Salles, que sempre me deu toda a autonomia para a gente desenvolver esse trabalho maravilhoso. Agradecer também a toda a sua equipe que te assessora, né? Porque sozinhos não somos nada. Eu tenho a equipe da minha mãe, que eu também sou muito grata, a minha equipe, em especial a Diversa Comunicação, que é a Cibele e a Fabi. Ó, vou chorar de novo. Oi, Ai, que gente, delícia de conversa hoje! Ah, eu adoro conversa assim, porque porque são conversas genuínas, autênticas, sou né? muito E que grata. trazem essa tua experiência, essa tua vivência de maneira verdadeira, né? Então, eu adoro isso, porque quem está nos assistindo precisa de exemplos assim. Sim. E a gente tem que ser grato, né? Principalmente as pessoas que nos ajudam, porque trabalhar nos bastidores, né? Por mais que a gente se dedique, se jogue 25 horas por dia, é muito diferente de estar na linha de frente. Então, assim, por mais que eu tenha 20 anos de experiência nessa área, estar na linha de frente, se eu não tivesse essas mulheres comigo, se eu não tivesse o apoio das pessoas que confiam no meu trabalho, que estão ali junto comigo, eu não conseguiria. Eu, por mim, sozinha, eu não conseguiria, de forma alguma. Então, te agradeço muito, Cláudia. Obrigada por esse momento, por esse espaço. E olha, me chama de novo para falar de outros assuntos pontuais dentro desse universo que a gente combinou aqui. Eu vou estar super disponível. Claro que sim, né? Eu quero você aqui presente comigo de novo para que a gente possa conversar. E é um bate-papo que vai nutrindo o coração da gente, né? Porque a Verdade. gente sente que vai reverberando isso positivamente. Estou muito feliz, te agradeço muito pela tua presença aqui, pelo teu tempo em compartilhar com a gente a tua carreira, tudo aquilo que te movimenta o teu coração, né? Tudo aquilo que te dá ânimo, né? Que anima em italiano é vida, né? Tudo aquilo que Vida. te traz vida. Então, parabéns, um beijo grande para você, para sua mãe. Sou muito grata até hoje porque isso aqui reverbera na minha vida, que você não tem ideia. Como isso, eu olho para isso e falo, meu Deus, isso aqui não é só um papel, né? Isso aqui representa o que eu sou no mundo. Por isso que eu te falei que é importante da gente ter projetos assim, porque mexe com a vida de muita gente. É verdade. Muito É verdade. obrigada, viu? Estou muito Obrigada a feliz de ter você você. aqui. Que delícia! Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, você percebeu que quando a gente faz o que a gente ama, tudo flui com perfeição, com beleza, né? E a gente consegue reverberar na vida dos outros. Então, meu muito obrigado pela tua audiência. Continua nos acompanhando aqui no Carreira e Suas Vozes. Eu sou Cláudia Cardillo. Até o próximo episódio. Tchau!